Preciosíssimo Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de voltar neste lugar, no último dia da semana, e dizer muito obrigado, Pai, por mais uma semana que passou. O Senhor nos abençoou, ó Pai. Agora, Deus eterno, podemos dizer muito obrigado ao Senhor, porque sabemos que o pastor Febroni está já lá na África. Muito obrigado, Pai, por o Senhor ter conduzido o teu servo até ali. E está tudo bem. Agora, Deus, nós queremos pedir que o Senhor seja misericordioso conosco e abençoe a tua palavra aos nossos corações. Que possamos, ó Deus eterno, no findar deste culto, saber que o Senhor nos ajudou. Abençoa teus filhos. É para a glória do teu nome que nós pedimos a bênção. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos ler a Bíblia Sagrada em Juízes 15, versículo 12 a seguir. Antes de lermos, eu fiquei sabendo que o pastor Febroni ligou hoje ao meio-dia e disse que já está lá com o pastor Edgar. Está tudo bem. Ele está correndo para comprar o carro para depois entrar para Moçambique. Então talvez demore alguns dias aí, mas nós podemos levantar a bandeira da vitória e dizer graças a Deus. Chegou bem, está tudo bem. Então tá bom, vamos esperar o sucesso na contagem da obra realizada. Também quero notificar, tivemos ali em Águas de Chapecó e já foram batizados ali uns 14 irmãos. Demos a ceia e batizamos uns hoje de tarde e demos a ceia. E Deus está abençoando. A obra dele está crescendo. Graças a Deus. Capítulo 15, versículo 12. Todos acharam? Vamos ler então. A Bíblia diz assim: E disseram-lhe: Descemos para te amarrar, para te entregar nas mãos dos filisteus. Então Sansão lhes disse: Jurai-me que vós mesmos me não acometereis. E eles lhe disseram, ou lhes falaram dizendo: Não, mas fortemente te amarraremos e te entregaremos nas suas mãos, para que de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram-no com 2 cordas novas e fizeram-no subir da cova. E vindo ele a Levi, ou a Lequi, os filisteus lhe saíram ao encontro jubilando. Porém o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, e as cordas que lhe tinham nos braços se tornaram como fios de linha que está queimado do fogo, e as suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. E achou uma queixada fresca de um jumento, e estendeu a sua mão e tomou-a, e feriu com ela 1000 homens. E então disse Sansão: Com uma queixada de jumento, 1 montão, 2 montões, com uma queixada de jumento feri a 1000 homens. E aconteceu que, acabando ele de falar, lançou a queixada da sua mão e chamou aquele lugar Ramate-Lequi. E como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: Pela mão do teu servo tu destes esta grande salvação,
Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei nas mãos destes incircuncisos? Então o Senhor feriu a caverna que estava em Lequi, e saiu dela água e bebeu, e o seu espírito tornou a reviver, pelo que chamou o seu nome a fonte do que clama, a qual está em Lequi até o dia de hoje. E julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Amém. Vamos orar? Bondoso Pai, nós agradecemos o Senhor porque a Tua palavra é a verdade e ela nos estimula fé, força para continuarmos caminhando. Nós pedimos que o Senhor unja a Tua palavra nos nossos corações para a glória do Teu nome. Amém. Podeis assentar. O Senhor nos ajudando, eu desejo falar sobre um valente envergonhado. O profeta pregou uma mensagem intitulada Um Profeta Envergonhado. Nessa mensagem ele disse: eu estou envergonhado de Deus, porque eu podia ter ganhado 10.000 almas para Cristo e eu ganhei só 1.000. Agora, eu e você, poderíamos dizer, ainda diferente, eu estou envergonhado mais do que uma vez, não é? Mas graças a Deus, Deus tem homem, cada um homem para uma coisa. E você veja, eu quero tecer um pouquinho do comentário de Sansão para nós olhar. E quase todos nós conhecemos a respeito da vida de Sansão, quem era ele. E pode ser que alguém não conhecendo seja ajudado. Sansão, diz o profeta, que era um homem de pequena estatura. Ele disse um homem de mais ou menos 1,60 m de altura, ou um pouquinho por aí. E ele disse nunca pesando mais do que uns 60 quilos. Então, quando aqueles filisteus olhavam para Sansão, eles pensavam: nós pegamos essa porqueira aí, damos um nó no meio agora. E veja, ele sempre levava a pior com ele. Cada vez que eles investiam, saiu mal. Chegou a acontecer que Sansão, para abusar deles, pegou 300 raposas, amarrou um facho no rabo de cada uma delas e botou fogo e largou no meio da seara de trigo dos filisteus. Aquilo deu incêndio para todo lado. Foi coisa terrível. E veja, os irmãos, os israelitas, vendo a grande desfeita que Sansão tinha feito aos seus inimigos, que naquela época eram fortes, veja, há pouco eles estavam subjugando Israel. Gideão teve que levantar com 300 homens para pisar em cima deles, e assim por diante. Eles eram um povo forte. Agora Sansão vai lá e faz essa provocação toda, e estava descansado. Então o seu povo chegou e disse: ó, você provocou uma guerra. Agora nós, para defender o nosso couro e os nossos filhos, vamos amarrar você e vamos apanhar lá em Lequi, que era a entrada dos filisteus. Eles que te matem lá, e nós já dizemos: ó, o que fez esse dano para vocês já está amarrado lá, vão lá e se vingue. Nós vamos deixar você para eles matarem. Então Sansão, ele confiava, sabia que Deus ia livrar ele de alguma forma. Então ele só pediu: vocês não me matam, vocês vindo contra mim, vocês me matam, mas se vocês não me matam, eu aceito. E eles disseram: não,
Nós não vamos fazer nada para você te matar, não. Mas que vamos te amarrar bem com 2 cordas novas e vamos te empurrar na cara dos inimigos, vamos. E assim eles fizeram. Mas Sansão era aquele homem que entrava na cidade de Gaza com uma prostituta, e quando eles viam que ele estava ali, eles pensaram, esta é a chance. Trancaram portões de bronze de aproximadamente 1000 quilos das portas da cidade e pensaram, nós temos nosso adversário preso. Sansão acordou de noite, saiu na janela, deu uma olhada assim, as portas trancadas. Ele levantou da cama, foi lá, arrancou com aqueles portão, botou no ombro, levou em cima da montanha, fez um monte de portão. No outro dia, quando eles saíram para pegar Sansão, deram com os portão arreganhados, esculhambados as entradas da cidade, nem tocaram em Sansão. Por certo, batiam a continência, sim, senhor, o senhor pode passar. Veja, eles temiam aquele valente. Deus entrava em Sansão, não tinha adversário que parasse na frente. Era um valente bem sucedido. Os maiores adversários ficavam pequenininhos. Ele era um homem valente. O leão saiu, quando o leão rosnou, Sansão deu de mão, passou a mão na barba do leão, pegou por o queixo de cima, rasgou em 2, jogou no mato. Pense, um valente que nada fazia frente. Se aqueles 1000 filisteus tivessem ido e saído um leão, rugindo sobre eles, os 1000 corriam. Entende? Corriam. Isso é como alguém disse quando Davi matou o leão, matou o urso. Ele foi para encontrar com o Golias era menos do que o urso, menos do que o leão. Qualquer um dos dois saísse batendo o queixo atrás de Golias, meu amigo Golias comprava a canela do veado e corria mesmo. Ele olhasse para trás, o urso vinha naquele trotão feio dele atrás dele, mas o Golias ia bufa. Assim seria o leão. Mas quando ele olhou para Davi daquele tamanhozinho, ele disse, miserável, põe ele lá na ponta da lança, ergo lá na copa da árvore. E Davi olhava para ele e dizia, você é muito menos valente do que o leão. Você é muito menos valente do que um urso. E essa funda destruiu 2, o que custa mais 1? Não há nenhum problema. Ele disse, ó, o teu servo foi e lutou, deixa eu ir. Veja, quando Deus está no homem é uma coisa. Quando Deus se apoderava de Sansão, veja, ali vinham os filisteus, quando enxergaram Sansão ainda amarrado, bem amarrado pelo seu povo, eles pensaram, coitado, não vai dar uma espadada para cada um. Fizeram festa ao redor dele antes de passar a espada no pescoço. Mas quando eles estavam fazendo as suas rodinhas de festa, voou pedaço daquelas cordas e tudo, e Sansão saiu por ali, mãozeou aquela queixada de jumenta. Meu amigo, eu penso que os que vinham na frente saíram por cima dos outros. E a queixada de jumenta foi pegando. Veja, enquanto eles lutavam para destruir, ele matou 1000, como disse o pastor Febrônio. Fora os que foram para a cadeira de roda, e outros que ficaram sem um braço, e outros que ficaram sem uma perna, e outros que ficaram cotengo, de muleta e tantos outros jeitos. Por certo, saiu gente de todo tipo. Mas 1000 ficou amontoado. Veja, um homem, quando Deus se apodera, um valente de Deus, ele guardava um pacto com Deus. Quando Jesus saiu e atravessou aquele mar, o gadareno veio ao encontro dele gritando, Jesus, Filho de Deus, o que temos nós a ver contigo? Vieste nos atormentar antes do tempo.
Esse é o trabalho do cristão. Atormentar o diabo, não o diabo nos atormentar. Não, ele não é par para vir nos atormentar. É a nossa vida, a nossa posição que atormenta ele. Nós somos valentes de Deus. O Deus está morando aonde? Deus não está morando em você? Se Deus está morando em você, você é o Sansão com a queixada na mão. Eu sou Sansão com a queixada na mão hoje. Não é nós que tem que estar batendo o joelho. Oh, o diabo está perturbando. Esse mundo está muito pecador, não dá mais para a gente sair. Não, é o diabo que tem que sair da frente, porque nós vamos passar por ali. Nada atrapalha a nossa caminhada. Não é as modas, a moda recente que vai fazer os cristãos. Agora nossa igreja você vai. Não. É a queixada de jumenta na mão do Sansão. É você tomar a queixada de jumenta e gritar: onde é que está, filisteu? Onde está você? O irmão Brana disse: o valente, o cristão, ele vai lutando. E claro que o diabo vem para nos atacar. E você luta e você derruba o inimigo. E você logo pule de pé e diga: qual é o próximo? Tem mais um para se candidatar? O diabo que tem que andar tremendo. Não dá. E fazendo reuniãozinha como eles faziam, para ver o que podiam fazer de Jó. Tinha que fazer reuniãozinha no inferno dia a dia e saber agora o que vamos atacar, como vamos fazer. Não saiu nada ainda. Não conseguimos tirar uma palavra de agressão a Deus da boca desse homem. Por certo coçava a cabeça e outro olhava e pensava: não adianta. Deus sempre tem algum valente em algum lugar. Deus tinha um dia um Elias que era o cepo duro de arrancar. De onde o diabo batia, caía. Não tinha jeito. Deus tinha um Paulo que era o também estaca dura. Mas o triste é o valente envergonhado. Porque quando é alguém que já não dá conta de nada, é um pecador que o diabo faz dele o que quer. Qualquer vitóriazinha que ele tem é grande coisa. Mas quando é um cristão que vem ano após ano batendo pé, ano após ano marcando a sua santa ceia aqui, que o dia que ele não passar aqui na fila da ceia, tendo a oportunidade, o diabo chama a diabaiada e diz: vamos fazer um baile. Deu na pinta, acertemos. É um valente envergonhado. Um valente que se envergonha. Nós temos que andar neste mundo, sabendo que estamos na presença de Deus, do diabo e do mundo. Deus te olha, o diabo te olha, e o mundo te copia. O irmão Brana disse: você nem que não queira, você está influenciando alguém. Aquela mulher que passava e a outra criticava dela e chamava de vestiduda, talvez ela nem sabia que a outra ficava olhando. Mas, no entanto, o porte dela andar pela rua chamava a atenção da outra. E talvez a outra nunca cercou ela na rua e disse: vem cá, vou te dizer uma coisa. Você é parecido com a velha por isso e por isso. Porque, na verdade, não existe essa ousadia atrevida de qualquer ímpio aí despido vir dizer que nós estamos errados porque estamos bem vestidos. Não existe.
queira ou não queira, é um pouquinho ou um bastantinho espírito de gadareno. Tem alguns gadarenos que conseguem tirar a camisa do homem. Tem outros que já tiram até a calça também. E tem outros que vai mais longe. E assim é na mulher. E daí, quer dizer, se tem um pouco de gadareno, um pouco de diabo, vamos dizer, os diabos do umbigo para cima, eles tiram só a camisa. Mas se vai descendo, tem diabo para tudo. E não vai pensar que vem de outro lugar. É dos mesmos gadarenos, é o mesmo Deus que nos ajuda hoje, é o mesmo diabo que nos perturba hoje. Por isso Salomão disse: aquilo que foi, é o que é, já foi. Não existe nada novo, não é que apareceu um diabo novo, moderno aí. Não, é o mesmo diabo velho cotengo, de sempre. Com a mesma crítica. Sempre o mesmo, sempre. Se ele podia tomar o gadareno, hoje ele tem bastante mais. Naquele tempo, olha, chegava a ser uma visagem, saía até do cemitério o gadareno, porque era ele o único. Hoje em dia tem lugar que você tem que passar olhando para o chão. Por quê? O gadareno saiu mais 200 milhões de especialistas do inferno para esta época que nós estamos vivendo. Foram soltos esses 200 milhões. O irmão Brana disse que foi depois da Segunda Guerra Mundial que abriu as porteiras para esses especialistas invadirem a Terra, o mundo. E veja, se antes sem especialista já era terrível, calcule com especialista e tudo. Mas aí que aparecem os valentes de Deus. Aí que aparece aquele que não se dobra. Você veste desse jeito, nós te mandamos embora. Pois eu prefiro ir embora então. Esse é valente, esse está com a queixada do Sansão. A mesma queixada que o Sansão tomou está na mão dele. Eu não entrego por isso. Mas você veja que Sansão foi um grande lutador, enquanto as grandes forças vinham contra ele. Mas o dia que o diabo tomou a artimanha, a astúcia, Sansão não viu o diabo chegar. Sansão caiu porque ele não viu que Dalila estava sendo usada pelo diabo. Esse foi o problema. Se ele visse que Dalila era o mesmo espírito, tinha o mesmo espírito que os outros, ora, se ele matou 1000 numa pegada e tantos outros ia perder para ela? De jeito nenhum. Mas foi o sapatinho de algodão do diabo chegando. Ele andou sem fazer barulho, ruído. E aí ele conseguiu chegar no objetivo, que era descobrir onde estava a força de Sansão. Por isso o irmão Brana disse, quando aquela irmã ligou e disse: irmão Brana, meu esposo é um obreiro, é um pastor, e eu encontrei ele numa situação feia. Descobri que ele está vivendo com a outra mulher, o que faço dele? E o irmão Brana disse: ó, irmão, eu vou orar pelo meu irmão. Se Deus tirar a mão de misericórdia de cima de mim, eu fico igual a ele, o pior. Então você veja onde é que está a nossa força, é a mão de misericórdia em cima. Se ele tirar a mão de misericórdia de cima, você não é nada, eu não sou nada. Ninguém é valente. Mas enquanto esta mão está nos protegendo, o inferno treme o joelho. O diabo coça a cabeça sem saber por onde chegar, porque a mão de misericórdia está estendida. Aí nós somos valentes, aí nós podemos riscar o facão. Você sabe quando o espírito vem vindo. Mas quando o diabo consegue pôr um tampa-olho, você não percebe o diabo chegar. Com aquela coisinha, não faz mal, que é isso? Isso é uma coisinha familiar, é uma brincadeirinha, é um joguinho de futebol, é uma brincadeirinha de carta, o que eu acho que nenhum cristão deve nunca pôr a mão numa carta de baralho, nem que seja de brinquedo.
porque isto é um instrumento que o diabo usa para adivinhação e tantas imundícia. É igual se ajoelhar diante de uma idolatria. Penso que é um desafio a Deus. Mas ele vem com as coisinhas, olha, esse vestidinho, porque... não, esse negocinho, isso aí você não vai mentir. É que você vai ocultar a verdade. Os advogados são doutor para isso. Você não precisa mentir, você oculta essa verdade. E fala assim, e ajeita assim. E daí você vai lá na frente e olha o prumo, está tudo torto. Não, mas tem mentira no meio, tem jeito. Está cheio de curva aí, ó. Reto é reto. Certo é certo. Não tem jeito de ser um certo meio certo. Direito é direito. Quer dizer, se eu posso caminhar certo, por que eu vou fazer curvinha? Se eu posso dizer, isto é verdade. Foi assim. Por que tem que fazer voltinha? E daí você lembra que Tiago disse assim, que o vosso falar seja sim, sim e não, não. Porque o que passa disto, jeitinho de brasileiro, é de procedência maligna. Veja, e o diabo vem com jeitinho de brasileiro e você engole a isca. E quando vê, o anzol está para baixo da garganta. E aí puxar. E o Sansão foi assim. Quando ele viu, ele tinha engolido a isca. A Dalila foi dando um jeitinho, e foi dando outro jeitinho. E chorava lágrimas fingidas. E foi ajeitando, até que de repente o Sansão disse, largue mão de me perturbar, vou te dizer tudo. O problema meu, eu sou nazireu de Deus, nasci com uma chamada de Deus. O problema meu, eu sou cristão. Eu não ando de mentira em mentira. Mas para você parar, eu vou lá e diga essa mentira. Eu vou lá e faço isso para você. Sansão foi assim. Entende? Não vai pensar que ele disse, não, eu sei que... Não, ele fez quando se aborreceu de tanta aquela charopeira de Dalila no pé dele. De repente ele disse, não, isso aí, o problema é esse, eu tenho cabelo comprido assim, foi Deus que mandou deixar, o dia que me cortar o cabelo, eu fico igual a outro homem. É assim, quer dizer, o diabo vem com o sapatinho de algodão, vem vindo e te põe contra a parede. E Deus, você olha assim, mas este homem, esse é um grande homem, você já imaginou, eu diante do doutor, juiz, diante do doutor fulano de tal, e o doutor, não, você não precisa ser tão, vocês são radicais, vocês não têm, sabe, o pastor de vocês é quadrado, ele não entende dessas coisas. Sirvam a Deus lá, claro, mas aqui é outro terreno. Aqui você pode pôr um slack para trabalhar, porque olha, tem que trepar na parede, porque tem que isso, porque... Não, isso não quer dizer nada. E assim é que o diabo consegue penetrar. E depois que o diabo penetrou, veja que não foi com bastante coisa, o diabo penetrou com um pouquinho na vida de Sansão. Mas olha o estrago que deu. O valente estava envergonhado, sem olho, puxando aquele moinho, e o chicote pegava, e por certo dizia, agora não tem força nem para rodear essa roda aí. Você matava 1000, você fazia isso, fazia aquilo, arrancava portão de 1000 quilos. Agora não pode puxar aí 60 quilos o dia inteiro? Laço nele. Entende? Eles daí se aprovaliciam. Exprimiam Sansão. Quantos porquê não vinha na mente dele? Por que eu não fiz outro jeito? Por que eu fui entregar
o queijo e a faca. Aí alguém gritava lá: laço nele! Surra o Sansão aí! Tá resmungando, tá praguejando nosso Deus. E judiaram do Sansão. Mas porque ele não percebeu a armadilha do diabo. Um valente de Deus só é envergonhado se ele não vê a laçada que o diabo está preparando para ele. Mas se ele vê a laçada, a Bíblia diz: o sábio vê a armadilha ali e sai por lá. E o tolo se mete pelo meio da armadilha. Não, porque eu sou homem, meu pai é homem, minha mãe também. Ah, não, a mãe não é. E atravessa por ali. Pensa que ele é o fortão. O Sansão pensava assim: não. Eu já saí tantas vezes bem, eu faço mais um e me escapo e vou embora. E esses filisteus? Que coisa difícil. Quando a gente mete o eu. Quando a gente mete o eu. Por que não deixa o eu parado, como Sansão dizia? Não. Deus me deu, eu sou nazireu de Deus. É quando ele entra em ação que as coisas acontecem. Veja, o irmão Brana, um homem que Deus usou no século XX, tremendamente. Mas ele disse que aquele problema daqueles impostos, recebeu dinheiro e enviava para cá e dava dinheiro, até sustentava viúvas e ajudava tantos, em missão e tantas coisas, e não pagava imposto. E foi um dia que chegou e o governo amarrou a laçada lá. E aí fecharam ele com uma tremenda dívida. E você tem que pagar, porque tem que pagar, porque tem que pagar. E 2 advogados em cima, e onde é que você está com esse dinheiro? Você está guardando, porque foi papá. E foi a coisa, espreme daqui, espreme dali, ele dá uma explicação e dá uma explicação, e eles não acreditavam. E preparavam armadilha, ele sabe fazer as coisas. E chegou o dia que ele disse que estava nervoso por causa daquilo. E creio que estava lavando o carro, quando a irmã Meda saiu lá e disse: Billy, é os advogados de novo. E ele disse: eu não posso mais falar com essa gente, estou com a minha cabeça para explodir. Diga lá para eles que eu não estou. E correu para trás da casa, para provar que ele não estava. Você viu? Sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Correu atrás da casa e ela foi e disse: ele não se encontra. Tá bem. Desligou o telefone e voltou. E ele disse que quando ela saiu na porta, ela tinha lágrima nos olhos. Ela disse: Meda é muito cuidadosa. Que esposa que ajudava, não? Ela disse: Billy, tá certo você fazer isso? Ele disse: querida, eu na verdade não estava aí. Mas você ouviu o telefone, você sabia melhor. Ah, mas eu estou com a cabeça, Deus sabe, estou com a cabeça cheia. A gente pensa que Deus tem que engolir qualquer mortandela com plástico e tudo. Você pensa que Deus tem que... Não, ele me entende, ele sabe que eu estava nervoso. Que Deus sabe, nós somos salvos por misericórdia. Quem sabe você pensa que você é um bibelozinho na mão de Deus, que Deus está cuidando para não quebrar. Nada, Deus nunca fez isso com ninguém. Nem com o próprio Jesus não fez isso. Agora Deus vai estar adulando. Venha, queridinho. Você precisa de salvação, não é Deus? Quer ser salvo? Esforce, lute. Deus te ajuda. Tenha coragem de tomar o nome de Jesus e honrar esse nome. Aí Deus te abençoa. Veja, então a irmã Meda falou que, mas não está bem, mas ele queria dar explicação. Mas eu creio que é bem nessa mensagem. Vocês não importem muito comigo, porque eu faço as minhas anotações e depois não sei mais onde é que estou. Mas penso que é uma libertação total. A partir do parágrafo 65, ele diz assim:
Em 1 João, a Bíblia diz: se o nosso coração não nos condena, nós estamos em paz com Deus. E ele diz que um certo homem chamou ele para orar por uma criança. E ele foi. Quando ele foi orar pela criança, o coração condenou. E disse: você não é apto para orar por essa criança, porque você mentiu. E ele teve que ver o pai ali com lágrima nos olhos, esperando a oração pelo nenê. O valente de Deus que podia dizer para aquele câncer: saia daí. Teve que dizer para o pai: eu não estou em condição de orar pelo teu filho. Eu cometi uma mentira e tenho que acertar. Só que o irmão Branham era branco e franco, né? Eu gosto da linguagem dele. Ele não enrolou o pai da criança ali. Eu hoje estou apurado e tenho mais isso para atender, mais aquilo, mas amanhã ou depois. Não, eu cometi uma mentira e eu tenho que acertar primeiro com Deus, depois eu posso orar pela tua criança. O irmão Branham diz na mensagem Somente Uma Vez Mais, ele disse: Sansão sabia exatamente onde estava o problema dele. O problema de Sansão estava em deixar cortar a trança. Mas ele disse: nós podemos chamar, vamos dizer, o Brasil para o arrependimento, batizar eles em nome de Jesus, todos eles, e não está resolvido o problema. Sem eles alcançar o novo nascimento, eles nunca há solução para esse problema. Então, o nosso problema é ter Deus dentro. Ser um valente é onde Deus habita. Caso contrário, somos perdedores como qualquer um outro. E o irmão Branham teve que se envergonhar como valente de Deus e dizer para o pai: traga outro dia, eu vou primeiro acertar com Deus. E foi lá e acertou com o advogado e contou que ele tinha mentido. E depois foi para a caverna e orou mais um dia. E no outro dia já era horas da noite, ou da tarde, seja, quando ele estava orando, ele disse: e aquele torvelino veio pelo meio das árvores, e aqueles ramos se balançando, e ele passou por mim e disse, quando o irmão Branham disse: Deus, se o Senhor me perdoou, deixa eu ficar sabendo que o Senhor me perdoou. Ele disse: então vinha o torvelino pelo meio das árvores e desceu. E passou por mim e disse: você não quer passear um pouco comigo? E ele disse: eu chorei como uma criança, sabendo que Deus tinha me perdoado. Deus tinha me aceitado. Mas o difícil é, muitas vezes, nós temos o problema. E sabemos aonde está. E não temos coragem de ir lá e acertar. E vamos protelando. E é isso que o diabo quer. Não pense que o diabo vai ficar triste e você dizer: não, eu podia acertar minha vida hoje, mas eu vou deixar para amanhã. Diz que é uma linguagem muito certa que o diabo fala no ouvido das pessoas, é esta: ser crente é correto, ser um homem certo, isto é certo, mas não agora. Você ainda é novo, você tem saúde, deixa para quando for mais velho, desfrute da vida primeiro, aproveite primeiro a tua juventude, depois quando você for velho você pensa nisso. E diz que é uma cantiga que o diabo canta, e eu não duvido, porque há muita coisa para provar isso. As pessoas pensam que ele vai viver até o dia que ele quiser. O dia que eu quiser, eu vou lá e acerto minha vida. Eu sei onde está meu erro. Bonita coisa, né? Sei onde está meu erro, em vez de ir acertar, fica esperando para ver se a morte te ceifa. E você vai aonde encontrar com Deus? Se sabe aonde está o teu erro, por favor, não saia dessa porta hoje sem pedir perdão para Deus e acertar isto. Que tal você sair ali e ter que encontrar com Deus? Ou pensa você que tua vida está numa mão forte e que ninguém abre os dedos para tirar? Somos o quê? Não somos uma velhinha que o vento sopra e apaga?
O que é tua vida, minha vida? É para já. Quantos e quantos? Mesmo aqui na igreja, uma oportunidade, quando eu cheguei do serviço, assim, cheguei em casa, minha esposa disse: pai, sabe quem partiu? Eu disse: não, quem? O irmão Dantes. Encontrou com... Capaz que foi. Foi. Você vê? Não foi assim. Uma vez eu cheguei aqui, alguém disse: morreu o irmão Alcides. Eu pensei: o irmão Alcides não pode. Não, irmão Alcides Pereira. É mesmo? Não pode. Estão velando lá na igreja. O homem que estava são, andava de repente. Quer dizer, eu sou melhor do que um deles? Você é melhor? Você tem segurança que amanhã você está vivo para acertar a tua vida e viver? O que nós pensamos? Nós somos o valente de Deus enquanto Deus estiver dentro da gente. Se a gente estiver errado, Deus não caminha com o errado. Deus não caminha com o homem que está errado, com mulher. Deus não anda com o pecado. Deus para. Jacó era trapaceiro, fazia as dele para lá e para cá. Mas o dia que ele quis que Deus viesse junto com ele, ele foi para o Vale do Jaboque. Ele passou a noite ali. Aí sim, quando ele saiu, Deus saiu junto com ele. Mas Deus não anda com trapaceiro, Deus não anda com mentiroso, Deus não anda com enganador, com cobiçoso, com beberrão, com fumante. Deus não anda. Não se engane, Deus não anda. Você tem que fazer um para e acertar a tua vida e Deus vai junto com você. Deus anda com quem deseja andar certo. Agora aqui nós podemos dizer o que o irmão Brana disse que a mãe dele dizia: me diga com quem tu andas que eu digo quem tu és. O irmão Brana disse: me diga qual é a música que você gosta de ouvir, qual é o lugar que você gosta de frequentar, quais são os teus desejos, os teus apetites, e eu digo que espírito está em você. Você viu como é fácil? Para você saber se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, o irmão Brando disse que tem que olhar para trás. Bem, eu era um contador de piada suja de primeira linha. Gostava de futebol, uma coisa muito séria. Gostava de baile. Não tenho mais isso em meu coração, então Deus está aqui. Mas se vive, quer dizer, os mesmos desejos, e pensa que Deus está junto, Deus possa te abençoar. Você ser um valente não envergonhado. Um valente que tenha audácia. Posicionado. Um cristão que saiba onde está parado. Seja você um cristão que sabe onde está parado e o que está fazendo. Para onde está olhando. Viva para Deus. Tenha uma vida transparente. Deixe Deus olhar e dizer: meu Jó está ali. Quando ele olhar para você, ele tenha prazer de dizer: este é igual o Jó. É um valente. Deus vos abençoe. Vamos fechar os nossos olhos. Precioso Pai, o Senhor conhece nossos corações e sabe, Pai, que nós desejamos, ó Deus, viver uma vida que nunca venha se envergonhar do testemunho de Jesus Cristo, mas cada dia dá testemunho desta graça. Deus, que o diabo sempre tenha com que se preocupar com nós e nunca nós está preocupado com ele. Abençoe cada lar aqui representado, cada família, a obra do Senhor, ó Pai eterno. Teus filhos que não puderam vir nesse culto, que estão em algum lugar, trabalhando, viajando, aonde estiverem. Aqueles que não tiveram fé para vir até aqui, que o Senhor tenha misericórdia e os abençoe. Pai, por Tua graça, nós pedimos a bênção do Senhor. Nós pedimos, Deus, que o Senhor ajude cada um deles. Se Teus filhos tivessem uma estrela na testa, Pai,
Nós arrastaríamos ao altar de qualquer forma, mas não tem. Mas o Senhor sabe onde eles estão. Nós pedimos que o Senhor, por misericórdia, trabalhe nos corações e faça teu grande Espírito, ó Deus eterno, que realmente veio para condenar o pecado, para convencer o homem, Deus, que ele possa convencer teus filhos e eles virem te servir. Porque nós pedimos isso no nome de Jesus e repreendemos esse diabo que segura as pessoas. Repreendemos em nome de Jesus Cristo e pedimos que o Senhor abençoe essas famílias, estes lares, estas vidas, no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Todos de olhos fechados. Alguém que quer acertar sua vida com Deus, dando sua vida a Cristo e sendo batizado em nome de Jesus, na primeira ocasião, alguém levante a mão. Eu orarei em teu favor. Alguém que quer fazer isso? Levante a mão para eu saber que tem um. E eu oro em teu favor. Eu peço a Deus que te perdoe. Não há ninguém? Bondoso Deus, o Senhor conhece os corações. Nós queremos pedir que o Senhor tenha misericórdia e ajude cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, os conduza à porta celestial. É o nosso pedido para a tua glória. Amém. Deus vos abençoe. O Tiago e o Josiel se encontram? Se encontram? É possível vocês cantar o hino? Aquele do mais vale um valente morto do que 1000 covardes com vida? É possível? Josiel está onde? Ah, está aqui. Vocês aguardariam ainda para ouvir mais este hino? Vamos ouvir o Josiel e o Tiago então cantando.
mensagem, eu quero que quando vocês chegarem em casa, se lembrarem, lerem a mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, do parágrafo 32 ao 40. O irmão Branham mostrando sobre os costumes das nações, e ele disse: nós temos um outro costume. Toda pessoa que é nascida do Espírito de Deus tem outro costume. Deus vos abençoe. Amanhã às 9 horas da manhã nós estaremos de volta. Abrace teu irmão, tua irmã e diga: Deus te abençoe. Às 6 horas da tarde temos culto e às 7h30 temos o nosso programa. Deus abençoe.